Olá, aqui é a Helga, com mais uma notícia do LifeSite News, esta vez sobre Bill Gates. Bill Gates, a vida não voltará ao normal até que a população seja amplamente vacinada. Chamou minha atenção essa notícia, principalmente porque ela é do dia 6 de abril, mas foi divulgada, na verdade, no dia 2 de abril. E já no dia 4 de abril, eu gelei quando vi nos meios de comunicação espanhóis essa notícia. Veja, Sánchez é o presidente do governo espanhol. Sánchez anuncia um plano para a volta às ruas depois do confinamento e diz, abre aspas, a normalidade não chegará até a vacina, fecha aspas. Quando eu li isso, eu fiquei gelei, realmente. E agora eu encontro a notícia, isso foi no dia 4 de abril, mas a notícia de que Bill Gates disse a mesma coisa é a anterior. É de uma entrevista que ele deu ao programa da CBS This Morning, esta manhã, que foi divulgado no dia 2 de abril, quer dizer, 2 dias antes de o presidente do governo espanhol dizer isso, ele já deve ter ouvido da boca de Bill Gates. Essa gente não inventa nada, copia tudo, não é? Então vejamos o que diz a notícia. Bill Gates, a vida não voltará ao normal até que a população seja amplamente vacinada. Bill Gates, o fundador da Microsoft, assim como da Fundação Bill e Melinda Gates, disse que a vida depois do bichinho não será a mesma durante algum tempo, ou pelo menos até que a população seja amplamente vacinada. Em uma longa entrevista com a CBS, programa This Morning, divulgada no dia 2 de abril, Gates previu que o medo das pessoas de grandes reuniões públicas estaria mais próximo do normal depois que tivermos a vacinação, possivelmente dentro de 18 meses. Nossa fundação trabalha muito em diagnósticos e vacinas, disse Gates. Os produtores de vacinas são os únicos que podem realmente colocar as coisas nos eixos onde não estamos preocupados com grandes concentrações públicas. Segundo Gates, há muito diálogo entre os peritos da nossa fundação e o governo dos Estados Unidos, não? Ao governo dos Estados Unidos, referia-se ele, sobre a abertura da vida às atividades normais depois que o bichinho estiver sob controle. E dizia ele que atividades, como as escolas, têm esse benefício e podem ser realizadas de forma a que o risco de transmissão seja muito baixo, e que atividades, como as reuniões de massas, podem ser, num certo sentido, mais facultativas. E, por isso, enquanto não forem amplamente vacinadas as pessoas, essas atividades podem não voltar a ser realizadas. E eu pergunto, Helga, estarão as atividades da Igreja Católica, entre essas que Bill Gates, praticamente ele mesmo, define e proíbe? O fundador da Microsoft mencionou 18 meses como uma possível linha temporal. Gates, um defensor do ABORTO e do controle da população, falou no passado da utilização de vacinas para reduzir a população mundial. Agora, se fizermos um excelente trabalho com as novas vacinas, cuidados de saúde, serviços de saúde reprodutiva, e vocês sabem a que se refere, não? Saúde reprodutiva refere-se a ABORTO. Bom, ele dizia, agora, se fizermos um excelente trabalho com novas vacinas, cuidados de saúde, serviços de saúde reprodutiva, baixamos isso é, a população, em talvez 10 ou 15%. Ele quer baixar isto a 10 ou 15%, em 10 ou 15%. Baixar o quê? O número de pessoas do mundo. Disse tudo isso Gates em uma conferência TED em 2010. Conferência TED são aquelas conferências que podem se encontrar na internet, no YouTube, sobre tecnologia, entretenimento e design. TED. Alguns pais, diz esse artigo do LifeSite News, alguns pais receiam que a vacinação contra o bichinho seja obrigatória, prevalecendo sobre quaisquer objeções baseadas nos direitos dos pais, nos motivos de saúde ou nas preocupações religiosas. Essa é uma grande preocupação que está aí agora, não? Todos já sabemos, as pessoas estão pensando como será no momento em que os governos decidirem que nos obrigarão a tomar as benditas, para não dizer outra coisa, vacinas.
Gates disse durante a entrevista da CBS que existem atualmente 7 ou mais vacinas potenciais que parecem promissoras para combater o bichinho. A fim de dispor de milhares de milhões de doses da vacina o mais rapidamente possível, Gates propôs a construção de fábricas que produzam em massa cada uma das potenciais vacinas enquanto os testes estão sendo realizados. No final, provavelmente apenas 2 das vacinas serão as que vamos levar adiante, admitiu ele, apontando para os enormes riscos envolvidos na concretização do seu plano. Gates disse ainda que é necessária uma abordagem nacional ao problema do bichinho, fazendo eco do que tinha escrito no artigo de opinião editorial, um op-ed, do Washington Post no dia 1º de abril. Abre aspas. Porque as pessoas podem viajar livremente através das fronteiras estatais, o bichinho também pode. Os líderes do país têm de ser claros. Paralisação em qualquer lugar significa paralisação em qualquer lugar. Até que os números dos casos comecem a diminuir em todos os Estados Unidos, o que pode levar 10 semanas ou mais, ninguém pode continuar a fazer as coisas como habitualmente ou abrandar o confinamento, declarou Gates, que, a mim, Helga, parece-me ser quem está mandando no mundo agora. Relativamente à criação das vacinas, continua o LifeSite News. Nós, do LifeSite News, informamos que uma das principais vacinas contra o bichinho atualmente em desenvolvimento está utilizando linhas de células fetais ABORTADAS. Isso mesmo que você conseguiu entender depois de juntar essa sopinha de letras. Na entrevista da CBS, no programa This Morning, Gates disse que era importante agir rapidamente após a crise do bichinho, ainda mais rapidamente do que foi o caso. Disse ele, compreendemos o que tem que ser feito aqui. Vai ser muito doloroso, mas sofrer a dor cedo significa que haverá muito menos dor, tanto do ponto de vista médico como do econômico, do que se demorarmos e esperarmos até que todas as cidades tenham grandes números de afetados antes de reagirmos. O fundador da Microsoft disse que a crise do bichinho acabará por custar trilhões de dólares, bem como centenas de milhares de vidas em todo o mundo. Para a próxima, estaremos muito mais preparados do que estávamos para esta, previu ele. Vejam bem, o homem está dizendo que na próxima estaremos mais preparados. Próxima o quê? Próxima crise de outro bichinho. Essa gente não cansa, né, de atacar-nos. Bill Gates está dizendo que vai haver outra crise do bichinho, ou de outro bichinho. É terrorífico. E pensar que os 2 principais nomes da força-tarefa da Casa Branca na luta contra esse bichinho são 2 pessoas que estão muito ligadas a Bill Gates, dá um frio na espinha. Não fosse o fato de que eu, Helga, tenho uma grande confiança no Trump e uma grande fé em Deus, não teria esperança alguma de que nós podemos sair vivos desta. O Dr. Anthony Fauci e a Dra. Deborah Birx, que estão à frente da tal força-tarefa da Casa Branca, têm enormes relações com Bill Gates. Agora gostaria de mostrar algumas coisas aqui. Primeiro que no verão passado eu estive considerando ver uma série do Netflix que em inglês intitula-se Inside Bill's Brain, Decoding Bill Gates. Dentro da mente de Bill, decodificando Bill Gates. Não sei como em português está intitulada essa série, mas eu comecei a ver e não aguentei. Realmente não aguentei. Era uma série com vários capítulos e eu não dei conta. Se alguém tiver a pachorra de ver essa série, pois aí está. Se não sabiam que existe, pois existe. E mostra esse homem como um herói, coisa que eu sei muito bem que não é. Não é um herói, ao contrário, é um demônio. Vejamos aqui o que disse a BBC no dia 23 de março de 2020, há pouco mais de 2 semanas. Bichinho, a conversa de TED do Bill Gates, na qual prognosticava uma crise similar à do bichinho e que soluções dava. Pronto, aqui está, eu vou deixar na descrição do vídeo esta matéria da BBC, que diz, eu não vou ler toda porque é longa, mas diz assim, para começar:
Em 2015, o cofundador da Microsoft, Bill Gates, subiu a um cenário da cidade de Vancouver, no Canadá, empurrando uma carretinha com um grande barril preto com os selos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O barril, explicou ele, era o que muitas famílias guardavam no sótão das suas casas quando ele era pequeno e estava cheio de comida enlatada, água e outros artigos necessários para sobreviver à grande ameaça da época, uma guerra nuclear. Mas, nessa ocasião, Bill Gates não vinha para falar de um apocalipse atômico, mais do que ele vaticinava, naquele 2015, há 5 anos já, o que ele vaticinava que seria o próximo grande risco de uma catástrofe global, uma crise causada por um bichinho altamente infeccioso que se propagaria rapidamente por todo o mundo e contra o qual não estaríamos prontos para lutar. Bom, aí está. Vejam isso. O homem já sabia há 5 anos disto. E eu já sei que todo mundo, a maioria dos que me escutam, já sabem também disso. Isso não é novidade. Mas, quando eu faço os meus vídeos também, eu faço como documentos que eu preparo para mim, para posteriores eventos em que eu necessite fazer referência a coisas que eu conheço, sei, e então é mais fácil dizer, pois veja, aquele vídeo tal, veja aí que aquilo eu estava referindo-me, por isso eu estou fazendo este vídeo neste modelo, mas eu sei que muita gente no Brasil já conhece a maior parte das coisas que estou trazendo aqui. Vejamos outro dado que é muito interessante, essa coisa de bichinhos, não? No ano de 2009, The Guardian, um meio de comunicação inglês, trouxe um artigo, em 2009, vejam, 21 de junho, em que citava algumas das ocorrências, como dizemos em espanhol, das ocorrências do príncipe consorte da rainha Elizabeth, Philip, que na época tinha 88 anos, essa gente não morre, né? Essa gente dura muito, dizem alguns conspiranoicos, que essa gente realmente não morre, simplesmente se aposentam dos nossos olhos e estão vivendo por aí em algum lugar. Bom, quem já estudou um pouco sobre o atual estado da ciência, coisa que eu já fiz, realmente não deveria estar chamando gente que diz essas coisas como conspiranoicos, porque realmente não é descabelada a ideia de que esta gente está chegando a ter muito mais longevidade do que qualquer um de nós, meros mortais, pensávamos algum dia que seria possível para a ciência. E é que esse homem, se em 2009 tinha 88 anos, ele hoje, em 2020, já tem o quê? 99? Pois é, parece que sim. Não vou confirmar agora, mas tomando por base esses cálculos, hoje ele estará com 99 anos, este homem. E a gente lembra que a mãe da rainha Elizabeth, a rainha-mãe, também morreu, entre aspas, porque pode ter também se aposentado dos nossos olhos, retirado-se dos nossos olhos, morreu muito velha. Essa rainha Elizabeth é outra que não há quem acabe com essa mulher, tá aí ainda, não que eu queira acabar com ela, mas digo, esse povo vive muito. George Soros, Nossa Senhora, aquele David Rockefeller, Jesus, todos eles têm grande longevidade. E existe uma coisa aí chamada singularidade. Eu já falei disso no meu canal. Talvez trarei o vídeo editado, porque quando falei da singularidade foi há mais de um ano, em um tipo de vídeo que é bem diferente do que eu faço hoje, e eu quero trazer aquele material, mas editado, vou ver se trarei. E a singularidade tem alguma coisa a ver com isso aqui, com essa longevidade desse povo. Mas vejamos aqui o que dizia o The Guardian em 21 de junho de 2009. Trazia algumas citações do tal príncipe Philip, consorte da rainha Elizabeth. Olhem o que ele disse com relação, várias citações com relação a várias coisas, mas tem uma muito especial, que é relacionada ao bichinho. Sim, ao bichinho. A qualquer bichinho, que ele disse o seguinte. Vejam bem o que ele disse. No caso de que eu reencarnasse, gostaria de volver como um bichinho, começa com vi, certo? Aqui está, ó. Mortal. Eu gostaria de voltar como um
vir mortal, para contribuir com algo para resolver o problema da superpopulação. Disse-o no ano de 1988. Para que vocês vejam como não é louco, descabelado, aqueles que imaginam que essa coisa do bichinho é criada por essas mentes tão superiores às nossas, não? Assim mesmo eles pensam que são superiores a nós. Outra coisa que eu gostaria de chamar, para a qual eu gostaria de chamar a atenção aqui antes de terminar, é que eu fiz uma pergunta na leitura do artigo que eu trago aqui do LifeSite News sobre se não estava Bill Gates referindo-se, ainda que não citasse especificamente, à paralisação das atividades da Igreja Católica. Vejam bem essa notícia que saiu no dia 6 de fevereiro e eu a trouxe ao meu canal no dia 13, uma semana depois de fevereiro, sob o título Bispo Schneider, você não pode mais distinguir a linguagem da Santa Sé da linguagem da ONU. Nesse vídeo eu faço referência, vejam aqui, à Fundação Bill e Melinda Gates. Por quê? Porque eu estava trazendo esta notícia de que Francisco recebeu secretamente Melinda Gates, a esposa do Bill Gates. E dizia o seguinte a notícia: há uma aliança mais próxima do que em qualquer outro momento entre o Vaticano e a ONU, escreve Edward Penton no ncregister.com no dia 4 de fevereiro. Ele lista audiências papais a representantes da ONU, conferências conjuntas no Vaticano, iniciativas comuns para promover a fraternidade humana, como a Declaração de Abu Dhabi, e o apoio do Vaticano aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é nada mais nada menos que Agenda 21 ou Agenda 2030, que são dois nomes para a mesma coisa, porque eles estão sempre fazendo os refritos das mesmas coisas, porque veem que a população, as pessoas, o público, acaba conhecendo as agendas, as rejeita e eles mudam de nomes, né? Vejamos aqui como continua. Penton também sabe sobre uma audiência privada não publicada que Francisco concedeu em novembro a Melinda Gates, cuja Gates Foundation, Fundação Gates, promove a contracepção. Não podemos falar a palavra toda para que os algoritmos não entendam. O US Catholic Relief Services regularmente recebe dinheiro da Fundação Gates. Somente no ano passado foram 4 milhões de dólares. O que é a US Catholic Relief Services, os serviços de alívio, não? Católicos dos Estados Unidos. Quer dizer, uma instituição que recebe a ajuda da Fundação Gates. E ano passado a ajuda foi de 4 milhões de dólares. Aí vemos as confabulações, as colusões, ou o nome que você queira dar, as relações do Vaticano com essa Fundação Melinda Gates, Fundação Bill e Melinda Gates, que é uma promotora de tudo o que há de pior no mundo. Porque não creio que haja nada pior do que não tenho que escolher muito bem as palavras, este golpe que instituições como essas dão a vida nos seus inícios, ainda dentro da barriga da mãe. Porque tanto se luta e lutou contra certos tipos de golpes à vida humana, como aqueles 6 milhões que ocorreram entre 1939 e 45, e não se fala contra o horror que é isso aqui. E, no entanto, esse homem, esse Bill Gates e sua mulherzinha, Melinda Gates, são festejados mundialmente. E agora mesmo estão fazendo parte da força-tarefa da Casa Branca para lutar contra o bichinho. Eu espero muito em Deus em que Donald Trump realmente esteja sabendo o que está fazendo e que isso seja somente uma estratégia para colocar esse pessoal todinho no bolso. E, ao final, trazer-nos a vitória sobre essa gente tão asquerosa. Nada mais, até meu próximo vídeo.